Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Creia na força da oração. E a oração, às vezes, funciona assim, de forma imediata, e logo você ora e recebe o socorro. Assim que você ora, você já vê o serviço de anjos. O profeta Elias orou para que descesse fogo do céu e veio na hora. De outra feita, o profeta Eliseu orou ao Senhor e logo teve resposta de Deus. Deus enviou anjos para protegê-lo, porque o rei da Síria queria prendê-lo. E ele orou ao Senhor. O servo que o acompanhava estava com muito medo. Meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados. O rei da Síria veio para nos prender. Ele, calma, fique tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E de forma imediata, ele orou e veio a resposta. Os anjos ministraram naquele momento. O próprio apóstolo Paulo também provou da resposta imediata, porque na oração também é assim. Acontece de forma imediata. Em Atos 16, é o capítulo, verso 25, coloca aqui no telão para remir o tempo. Atos 16, 25 diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Vai vendo. Creia na força da oração, meus irmãos. Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, olha só, resposta imediata. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos 16, do 25 ao 26. Então, às vezes a oração funciona assim. O resultado é imediato. Outras vezes, não. A gente espera que seja, mas nem sempre é de forma imediata. Tem momentos que você ora e não vê nenhum sinal no começo da sua oração, você não vê nada. Aonde a carne milita e fala assim, uma vozinha, não é demônio voando não, é a carne. Deus não está te ouvindo não. Olha, você orou, você foi para a igreja, você orou em casa, nada. Isso também aconteceu com o profeta Elias. Em um momento da vida dele, ele orou para que descesse fogo, resultado imediato. De outra feita, ele orou para que chovesse e nenhum sinal, nada no começo da oração. Às vezes também acontece com a gente, o que aconteceu com ele. Porém, ele continuou orando, perseverando para que chovesse. Isso nos ensina muitas coisas. Seja qual for o propósito, seja qual for a sua necessidade, seja a circunstância que for, você deve continuar perseverando, confiando no seu Deus, crendo de todo o coração que vai haver uma resposta. E foi assim que o profeta Elias se manteve. Às vezes você começa e você não vê sinal nenhum, mas depois um pequeno sinal aparece. E em seguida, Deus colocando em suas mãos a vitória. Amém? Em seguida você vê a bondade do Senhor na sua vida. É assim que funciona a oração. Na graça você tem que ter esse entendimento. Tem momento que você vai orar e o resultado vai ser imediato. Pastor, eu estava dentro do banco, eu precisava de uma solução naquela hora. Pum, veio o pastor. E já outra situação dentro de casa, enfermidade, desemprego. Eu orei
nenhum sinal, nada. Só depois de umas semanas foi que eu fui vendo um pequeno sinal, uma pequena resposta da oração feita. E depois eu tomei posse. Então nós temos que ter esse entendimento sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não estou aqui hoje trazendo uma pregação para te agradar. Estou te mostrando com Bíblia que existe resultado imediato. Paulo e Silas tomou posse disso. Mas pode acontecer de você orar aqui, ou orar em casa, ou lá no trabalho, e você não vê sinal de nada. Nada. Mas saiba que o mundo espiritual está trabalhando. Porque quando Elias orou para que chovesse, os céus, o mundo espiritual já estava trabalhando. Ele pedia para o servo observar, vê lá, se tem alguma nuvem de chuva. Aí ele regressou e falou, nada. Vai mais uma vez, nada. Uma outra, nada. Só depois de um tempo, foi que ele falou, olha, tem uma pequena nuvem, mas é tão pequena. A provisão do Senhor já está a caminho. Então veja, aqueles momentos que você não estava vendo e que você não está vendo, já está acontecendo. É só questão de tempo, daqui a pouco tu vai ver o sinal, a resposta disso. Amém, meus irmãos? Pastor, não estou vendo nada, parece que não tem anjo ministrando, parece que Deus não está me ouvindo. Já te ouviu. É só questão de tempo, daqui a pouco você já vai ver um sinalzinho, o telefone tocar, o zap te avisar, ou a pessoa pessoalmente, ou lá no trabalho, ou o médico te dando a boa notícia. Você recebe essa palavra? Então vamos confiar. Ainda aqui em Atos, abra no capítulo 12, a partir do verso 5. Olha que maravilha, quando você crê na força da oração, quando você se relaciona com Deus, você tem esse benefício na sua vida que nós vamos ler aqui em Atos 12, 5. E assim diz Atos 12, a partir do verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja a favor de quem? Dele. Então vai vendo. Quando você crê, quando você se relaciona com Deus, você recebe um benefício maravilhoso, que é o serviço dos anjos, que o texto e o contexto vai falar mais adiante. Quando você está se relacionando com Deus, você tem esse benefício de Deus em sua vida aqui. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias, ou seja, veste a tua roupa, te prepara. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Abençoado, quantas coisas boas começam a acontecer aqui. O anjo aparece e diz assim, e receba essa palavra também na sua vida: teu milagre chegou. Hoje é o dia do teu milagre. Você recebe essa palavra? Eu estou aqui amando de Deus. Pega a tua sandália, veste a roupa e vamos. Hoje é o dia do teu milagre. Eu recebo também essa palavra na sua vida. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia da tua resposta. Hoje é o dia da tua saúde perfeita. Hoje é o dia da prosperidade em tua vida. Hoje é o dia do serviço dos anjos na tua casa, na vida dos teus filhos, na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é o teu dia. Diga: eu recebo.
Eu recebo que enquanto estamos aqui, tem anjos nos servindo, ministrando ao nosso favor. E tudo isso aqui foi resultado das orações que estavam sendo o quê? Feitas, que você leu no verso 5. A igreja estava reunida, fazendo o quê? Orando ao Senhor em favor dele. Então creia na força da oração quando você ora por alguém, ou pede por você mesmo. Seguindo, porque não para, a questão aqui sobrenatural. Verso 9: então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. A situação foi tão sobrenatural que o apóstolo Pedro ficou, meu Deus, será que é verdade mesmo ou eu estou tendo alguma alucinação, né? Uma visão, uma coisa da minha carne. Mas era mesmo serviço de anjos. Tanto que o verso 10 segue dizendo: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou o quê? Dele. Na época de Pedro, você acredita que existia portão automático, daquele que você tem lá, que aperta o botão? Igual da sua vizinha ou igual da sua casa? Ele estava perto, opa, estou aqui com um botãozinho, né? Estou com o controle, opa, já vou passar aqui. Então veja que os anjos abriram até o portão para que ele passasse. Assim eu recebo muitas portas se abrindo para você. Você recebe essa palavra? Verso 11: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de quem? De Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Rapaz, o portão se abriu, eu estou fora, estou livre. Então realmente aconteceu um milagre hoje na minha vida. O dia da minha resposta chegou. Deus trouxe livramento para a minha vida. Verso 12: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então veja, havia oração em favor dele naquele momento, e ele recebeu resposta imediata. Louvado seja Deus. São acontecimentos sobrenaturais para que você ande sobre a terra e entenda: eu não estou só nessa vida. Abençoado, acredite, mas acredite de todo o seu coração. Nós estamos cercados aqui sobre a terra por anjos de Deus. E louvado seja, eu creio e recebo. A oração, ela nos conduz à vitória, a conquistas e conquistas sobrenaturais. Essa foi uma dentre as muitas que o apóstolo Pedro tomou posse. Veja o que em Filipenses o apóstolo da graça fala. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. E assim diz o Evangelho em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, seja o que for, meta Deus em tudo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, tudo, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graças. Meus irmãos, mesmo com todo o conhecimento que temos dos mistérios de Deus, da graça de Deus, da predestinação, de herdeiro de Deus que você é, do serviço dos anjos, que Satanás está destruído, Hebreus 2,14, mesmo com todo o conhecimento da sã doutrina, nós temos que tornar conhecida diante de Deus o que a gente precisa. Amém. O que você precisa. Nós não podemos caminhar sobre a terra como alguns irmãos da internet, que conhecem meia dúzia da palavra da graça, e começa também a fazer vídeo ensinando para as pessoas que não precisa congregar, não precisa mais orar, porque Deus sabe o que está na nossa cabeça. Sim,
Deus sabe o que está na nossa cabeça. Mas o mesmo que usou o apóstolo Paulo para tantos mistérios, também usou o mesmo para dizer, olha, mesmo sabendo da predestinação, mesmo sabendo disso e daquilo, Deus quer que eu e você torne conhecida diante dele o que a gente precisa. Mesmo com todos os mistérios que eu já preguei para vocês. Em graça a gente não precisa de batismo em águas, de pão de santa ceia, e sacrifícios, e campanhas, e correntes, etc, etc. Mesmo com todo esse conhecimento, que você é templo, morada do Espírito Santo, você já tem a presença de Deus, mesmo com todos esses mistérios bem esclarecidos, o mesmo Deus me usa para dizer que precisamos conversar com Ele. Precisamos contar para Ele e falar para Ele das nossas necessidades. Mesmo Ele sabendo de tudo que está na nossa cabeça, não importa. Mesmo Ele sabendo, é para orar. Ele deseja que você fale com Ele. E isso, humildemente, abençoado. Senhor, meu Criador, meu Pai, eu preciso de Ti. Eu estou num momento da minha vida tão difícil, que o médico falou que não pode fazer nada pelo meu filho, eu muito menos. Então recebo, Senhor, meu Criador, o meu filho, a minha casa, a minha família, vendo a Tua bondade. Amém. Vendo a Tua bondade. Eu recebo, meu Deus, vendo a Tua bondade na minha vida, vendo a Tua bondade na minha saúde, nas minhas finanças. Porque eu não posso fazer nada, e o médico também falou que não pode. Porque para esse tipo de câncer não existe ainda cura na medicina. Então, Senhor, eu preciso de Ti. Então, mesmo Deus sabendo o que está na sua cabeça, Paulo está dizendo, não importa, sou eu o apóstolo da graça que estou afirmando, não importa. Temos que tornar conhecida diante de Deus as nossas necessidades. Mesmo com o conhecimento de predestinação ou não. Mesmo com conhecimento que todo mal está destruído ou não. Mesmo com conhecimento que não precisa mais de campanha, nem de fogueira santa, nem disso nem daquilo. Você precisa falar com Deus. Em graça isso não muda. Se a Bíblia prestigia a fé, a perseverança, a oração, nós também temos que dar importância. Eu e você temos que dar importância. O apóstolo Paulo aqui está pregando para a igreja e dizendo, olha, você tem que dar importância à oração. Porque Deus quer que você converse com Ele. Amém, abençoados? Essa exortação é importante para você que está me ouvindo aí do outro lado e para você que está aqui. Você que não ora. Irmão, você aí do outro lado que não ora, ou só ora de vez em quando, ou de repente você só ora, só se relaciona com Deus quando vem na igreja. Às vezes, falamos, conversamos com todo mundo, e tem pessoas que não param, o celular dela não para, ela conversa com todo mundo, todo santo dia, e muito pouco com Deus. Pastor, se o senhor pedir para eu contabilizar durante o dia com quantas pessoas eu converso, eu preciso sentar. Me dê uma calculadora aí, porque eu vou abrir o Zap agora. Vou pegar o dia de ontem. Pastor, foram 86 pessoas que eu conversei ontem, só ontem, e com Deus. Não tive tempo, pastor. Eu estava muito ocupado, foi trabalho, foi isso, foi aquilo, e cheguei cansado, e quando eu cheguei, acabou. Eu só acordei no outro dia, e muito pouco com Deus. Então a gente precisa de uma palavra como essa, para a gente lembrar, que a gente precisa ter um contato diário com Deus. Até no transporte coletivo, abençoado. Fecha ali os teus olhos e fala com o teu Criador. Amém? No teu trabalho também, em casa. Meu Deus do céu.
fazendo ali as coisas, ou dando uma pausa, que é importante. Abençoado, o que não pode é você passar o dia em branco, sem se relacionar com o seu Deus. E no verso 7 de Filipenses capítulo 4, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O seu coração não se perturba, não entre em desespero quando você é um homem, uma mulher de oração. As melhores fases da nossa vida é quando a gente ora mais. A gente sente mais tranquilidade, a gente é mais envolvido pelo conforto, pelo consolo de Deus. Os momentos que a gente mais se relaciona com Deus são os melhores momentos da nossa vida. E quando a gente ora pouco, são os piores. Quando a gente se perturba logo, onde a gente fica logo nervoso, agitado, a angústia toma logo de conta, o coração começa a palpitar mais forte, pastor. Às vezes eu penso até que eu vou morrer na rua. Desses momentos, e antes desse momento, seja uma mulher de oração, um homem de oração, para que a paz que excede todo entendimento, guarde o teu coração. Amém? Olha o quanto é importante você ter mais contato com Deus. Olha o que diz Efésios 6,18. Vamos dar um pulinho a Efésios 6,18. Você pode também acompanhar aqui no telão. 6,18. E começa assim Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Então veja que o apóstolo Paulo orava o tempo todo. Quando ele parava com a boca, ele começava o quê? Com a mente. Pensamento e palavras. Ele parava com a boca e continuava ali conversando com Deus. Ah, meu Senhor, me ajuda, eu preciso. Renova as minhas forças. Me conforta, me consola, porque só o Senhor, ninguém mais pode me consolar, só o Senhor. Então é importante essa oração todo o tempo. Verso 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre o quê? Fazê-lo. Louvado seja. Até isso Paulo pedia, meu Deus, me capacita, me dá sabedoria, que não me falte as palavras para pregar o teu Evangelho aos teus escolhidos, levar as boas novas. Amém? Ainda a respeito do tema de hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo, mais uma evidência, 2, verso 8, aqui no telão, por favor, para remir o tempo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Sem mágoa, sem raiva de ninguém, sem ódio. Então vejam, não é só na igreja que você deve orar. Não é só aqui que você deve se relacionar com Deus. Orem em todo lugar. Tem pessoas que só oram na igreja. Em casa ela não ora, no trabalho ela não ora. Enfim, é uma vida em branco a semana toda. E nós estamos sendo exortados hoje, pelo apóstolo da graça, amando de Deus, que devemos orar o tempo todo, em todos os lugares que estivermos. Amém? Paulo orava para que as pessoas conhecessem a verdade. Está aí uma oração que todos nós temos que praticar. Amém? Mais uma evidência. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 16. E assim diz o Evangelho em Efésios,
capítulo 1, a partir do verso 16. 1:16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas o quê? Orações. Então veja, é necessário em graça sermos um povo de oração. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento o quê? Dele, iluminando os olhos do vosso coração. Amém? Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E por aí vai, você pode ler os demais versos em casa. Veja que lindo, abençoado. Paulo foi o escolhido de Deus para pregar o evangelho. E o mesmo que foi escolhido para trazer as boas novas, foi usado por Deus para nos ensinar a perseverar na oração. Olha o que diz Filipenses, capítulo 1, verso 3. Filipenses 1, 3. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3. E começa assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas o quê? Orações. Meu Deus do céu. Não resta dúvida que realmente é necessário orarmos em graça. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Uma outra evidência, 12:12 de Romanos. Não para por aqui. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações. Na oração, como que devemos estar? Perseverantes. Amém? Pastor, eu estou orando por algo na minha vida, mas nenhum sinal, nada, mas vai acontecer. Continue perseverando. O Evangelho diz que a gente deve orar com perseverança. É porque tem momentos que você não vai ver de imediato a coisa, mas você vai ver depois. Se é para perseverar, é porque tem momentos que a gente vai orar sobre a terra. O resultado não vai ser imediato, o resultado vai ser depois. Vai levar um pouco mais de tempo, mas vai chegar. Amém? Mas vai acontecer. E também, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:10. E assim diz o Evangelho na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, que começa assim: orando noite e dia, com máximo que? Empenho, dedicação. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos uma carne que milita muito, para a gente não meditar na palavra, para a gente não ler a Bíblia, para a gente não ouvir mensagem. Ela põe um monte de cansaço, um monte de obstáculo. Mas quando é para você ver uma outra coisa, no celular ou na televisão, ela fica esperta. Não é verdade? Olha lá, ó. Já começou o seu filme preferido, já começou a sua novela, já começou isso, já começou aqui. Eu preciso parar tudo. Não, a pessoa deleta tudo, para tudo. Durante o dia não teve compromisso nenhum com Deus, nada. Mas quando são outras coisas, ela funciona tão rápido para aquilo. Meu Deus do céu. E hoje, o celular tem prendido muitas pessoas. Principalmente esses vídeos curtos. Tem pessoas que quando começa, não tem hora para terminar. Ela começa, vai um.
E o dia passando. E aquilo já tomou conta do tempo dela totalmente. E aqui diz que nós temos que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de dedicação às coisas espirituais. Amém? E depois que termina tudo aquilo, se você for parar para pensar, o que é que isso me trouxe? O que é que isso acrescentou na minha vida? Nada. Nada. Tem gente que por causa de celular, internet, aplicativos e outras coisas mais, até se perde, vai embora. É até arrastado. Literalmente. Ela pega a mala e vai para um outro estado. Atrás de uma mulher, atrás de um homem que apareceu. E vai embora. E sofre. Colhe sofrimento antes ou depois. Porque é um território de muita mentira, de muito engano, de muita falsidade. Aonde uma senhorinha de 75 anos vira uma adolescente de 18. O aplicativo remonta o rosto, a face da pessoa e ela fica jovem. E o camarada do outro lado, nossa, você é linda demais, você é maravilhosa. Ah, meu Deus do céu, que igreja que nada, que pastor que nada, eu estou perdido, eu estou apaixonado. Você é perfeita. Aí depois o camarada, com um pouquinho mais de tempo, descobre que a donzela, a princesa, era uma vovozona. Parte 3. Era a vovozona, sem o efeito do aplicativo. Eu não sei se você já viu isso. Tem uns efeitos agora que... Esses dias uma mulher estava mostrando, nossa, tá difícil de eu me acostumar agora. O aplicativo me deixou tão jovem. Aí quando eu tiro, olha como eu fico. E quando eu coloco, que beleza. Mas quando eu tiro, bicho papão. O negócio está sério. Bom, uma vez mais, a leitura aqui do verso. Voltando aqui às considerações, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, verso 10. Orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar o quê? As deficiências da vossa o quê? Fé. Então Paulo orava, eu recebo já os anjos ministrando, para que vocês sejam edificados, até mesmo antes da minha chegada. Amém, meus irmãos? Agora, uma outra evidência também muito importante, está em Colossenses, capítulo 4, anote aí, a partir do verso 2. Colossenses 4, 2. E vamos ler até o verso 6. E Paulo começa assim, Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração. Veja, confirmando aquilo que a gente conversou antes. Vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Verso 5, muito importante. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. É uma exortação muito importante a orarmos e continuar perseverando. E em seguida Paulo fala, olha, não se esqueça que você é um servo de Deus, fora da igreja. Não se esqueça que você é servo de Deus. O meu testemunho, a minha conduta aqui, tem que ser a mesma lá fora. Quando a gente congrega aqui, você, enquanto eu estou ministrando a palavra, você está fumando? Não. Então tenha zelo pela sua conduta lá fora. É o que Paulo fala aqui, ó. Vale recordar o verso 5. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Quando você está aqui, enquanto eu ministro a palavra, você está enchendo a cara? Não.
Não. Você não está enchendo a cara, você não está fumando, e nem tampouco cheio de raiva, de ódio, xingando o seu irmão. Então você não pode lá fora ir para a porta de ninguém, estar xingando ninguém. O testemunho e a conduta que você tem aqui, tem que ser também lá fora. Porque se aqui dentro você não está xingando o seu irmão, como é que pode, depois que sai da igreja, tu vai para a porta dos outros xingar os outros? Ou ficar desejando a morte de alguém? Ou xingando A ou B, xingando o político, xingando o vizinho, xingando quem quer que seja. Ou numa roda de conversa, xingando pessoas. Desejando a morte de pessoas. A gente não se reúne e não pratica essas coisas aqui. Então você tem que manter esse testemunho, essa conduta também o quê? Lá fora. Não se esqueça que você é servo de Deus, não se esqueça que você é pastor. A gente não pode se esquecer. Bom, dentro da igreja eu não fico xingando ninguém. Eu não fico desejando a morte de ninguém. Então como é que pode aqui fora eu estar fazendo isso? Eu não posso. Amém? Que o fulano morra, que o outro também morra. E morra você, que é tudo safado, é tudo isso, é tudo aquilo. Peraí. Mas hoje na reunião eu não fiz isso. Cadê o testemunho? Cadê a conduta? Amém? Então nós temos que pensar nisso. Em nome de Jesus, Paulo exorta a igreja. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre o quê? Agressiva, cheia de ódio, de raiva e fúria. Não. Temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Amém? Então, não pode ser aqui paz e amor, e lá fora cheio de ódio, cheio de violência, cheio de xingamento. Desgraçado, maldito, infeliz. Vai para o inferno, peste. Vai morrer. Aí você, meu Deus do céu, na igreja não estava assim, fora está desse jeito. Tem que haver uma conversão. Amém? Uma outra narrativa aqui em Colossenses, já que aqui estamos, capítulo 1, verso 9. E diz assim Colossenses 1, 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja que a missão de uma igreja em graça é dar o alimento espiritual. Não é estar dando objeto, não é campanha, não é corrente, não é nada para a carne, é alimento para o espírito. E assim também as orações. Que você cresça no entendimento das coisas espirituais. Então está bem claro que é necessário orar em graça, fazer uso da oração em graça. E uma coisa boa acontece. Quando a nossa vida está com muita oração, mas muita mesmo, quando vem uma palavra indesejável, o Espírito de Deus logo fala ao teu coração, para você não pronunciar, para você não falar aquela palavra. Mas você precisa estar com a vida com muita oração. Quando há um relacionamento, muita oração. Quando vem uma situação indesejável, o Espírito de Deus logo fala, opa, não fale isso. Isso não convém. Você é um conhecedor das verdades que liberta. Você é o meu servo, você é o meu escolhido. A sua palavra tem que ser temperada, agradável. Amém, meus irmãos? Da sua boca tem que transbordar as boas novas, sabedoria do alto. Graças a Deus. Agora, quando há pouca oração, pouco relacionamento, meu Deus do céu, sai tanta besteira, tanta coisa ruim. Então eu recebo você que me acompanha do outro lado, a sua vida sendo uma vida de mais oração, em nome de Jesus. Eu faço uma pergunta a todos que estão aqui, você que está me ouvindo. Quem precisa do consolo de Deus, de paz no seu coração? Diga amém. Pastor, estou precisando muito do consolo de Deus, da paz de Deus, devido a certas circunstâncias,
certas tribulações. Pastor, eu tomei conhecimento de uma notícia muito ruim por esses dias. Uma notícia que entristeceu demais o meu coração. Muito. E eu estou precisando do consolo de Deus. Você que me ouve aí do outro lado, de repente, a sua mente anda confusa, as coisas não estão bem claras, você tem andado muito preocupado, você tem andado muito triste. Meu irmão, pastor, eu tenho carregado uma tristeza tão profunda no meu coração, pastor. Eu preciso sim de consolo, eu preciso de mais paz, de tranquilidade no meu coração. Eu ando chorando muito, pastor, tenho acordado durante a noite, tenho chorado muito pelos cantos de casa. Então você que está assim, passando por esses momentos, precisando muito da paz de Deus, do consolo de Deus, eu convido você a orar junto comigo agora. Vamos estar de pé. E você que me acompanha aí do outro lado, participe dessa oração também. Meu Deus, meu Criador, acalma nesse momento esse coração, Senhor. E participa dessa oração junto comigo. Consola esse coração, meu Criador. E nesse momento ora junto comigo. Esse irmão que está aqui, essa pessoa que está do outro lado, na internet, consola, Senhor, o coração desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa pessoa que humildemente, Senhor, fala contigo e diz: Deus, eu preciso muito de Ti. Que o amor do nosso Deus tome conta do teu coração. Que o amor de Deus tome conta dos corações que nesse momento me acompanham, aonde quer que estejam, Senhor. Às vezes a gente sente falta de calma. Às vezes a gente sente falta desse consolo, Senhor, dessa paz. Às vezes a gente sente falta de paciência. Nos falta até, meu Deus, amor. Nos falta até amor. Perdão. Às vezes a gente até se estranha com uma outra pessoa. Portanto, Deus, precisamos muito do teu amor. Muito da calma, da paz que excede todo entendimento, tomando conta do nosso coração. Abençoado. Converse com Deus. Fale com o seu Deus. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus olhou, o nosso Deus observou, diz a Bíblia, a oração do rei Ezequias. E o Senhor, vendo as suas lágrimas, as suas palavras, prolongou os seus dias sobre a terra, lhe dando mais saúde. E então, eu creio, porque o Deus é o mesmo, o soberano é o mesmo. E eu recebo você vendo a bondade de Deus na sua saúde, você vendo a bondade de Deus na saúde do seu filho, da sua mãe, do seu pai, na sua, em nome do Senhor Jesus. Recebo, Deus, saúde. Consola esses corações, meu Deus, que estão entristecidos pela enfermidade. Consola esse coração, meu Deus, que está entristecido pelo desemprego. Consola esse coração que está triste por conta da separação, por conta da perca, pela morte
de um ente querido, Senhor. Conforta esse coração, Senhor. Essa pessoa que necessita tanto de consolo. Vem, Senhor, trazer a essas pessoas o teu consolo. Vem dar, Senhor, aquele que sofre o teu consolo, que ninguém nesse mundo pode dar, só o Senhor. Segundo o que o apóstolo Paulo disse e nos ensinou, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações. E eu creio que Deus compreende você, Ele entende você, isso, Ele entende a tua dor, a tua necessidade. E se Ele entende a tua dor, a tua necessidade, fale com Ele, converse com o seu Pai, converse com o seu Criador. Diante dessa notícia triste, diante dessa enfermidade, diante dessa necessidade financeira, seja o que for, converse com o seu Criador, porque Ele entende você como ninguém, em o nome de Jesus. Vem dar, Senhor, a cada um de nós e a todos que estão me ouvindo. Vem dar, meu Criador, meu Pai, meu Senhor, o consolo que ninguém nesse mundo pode nos dar. Vem nos dar, Senhor, esse consolo que ninguém nesse mundo pode dar. Vem nos dar a tua paz, Senhor, o teu carinho que ninguém nesse mundo pode nos dar. Só o Senhor. A certeza de dias melhores. E eu recebo, meu Deus, que o teu amor e a tua bondade estão comigo. Eu recebo os teus anjos ministrando na família, na casa, no casamento, em nome de Jesus. Eu recebo o teu poder, Senhor, me curando. Eu recebo que grande prosperidade vai acontecer, vai chegar em minha vida. Declare isso, abençoado. Eu recebo, Senhor, que grande prosperidade vai acontecer. Eu recebo esse coração amando mais também. Esse coração perdoando mais. Em o nome de Jesus. Que assim seja. Que a paz que excede todo entendimento guarde o vosso coração em Cristo Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Que esse domingo seja de alegrias, de paz, de resposta. E eu recebo que o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Que não falte a ti, abençoado, o serviço dos anjos de Deus. Porque como igreja de Deus estamos orando. E eu recebo o serviço dos anjos também ao seu favor. Que todos digam, eu recebo essa palavra. Amém. E graças a Deus. Louve ao seu Senhor com as suas palmas bem forte. Graças a Deus. Até a próxima reunião. E receba, creia
na força da oração. Um dia abençoado a todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.